Vamos lá, pessoal. Mais uma aula de direito penal, matéria Princípios do Direito Penal. Tá aqui também mais uma matéria que a FGV não explora tanto, mas eu tenho certeza absoluta que se você estudar conosco, você vai tirar isso aqui de letra, tá bom? Se você não conseguir absorver tudo, galera, também não se desespere. Eu sempre aponto quais são os temas mais cobrados. Então, tenta dominá-los, esquece os outros e conta com a sorte. Faz parte da vida do concurseiro também. Vamos lá, princípios do direito penal. Vamos iniciar então após a vinheta. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Eu fiz aqui eu coloquei aqui uma tabelinha com os principais princípios. Meu objetivo, galera, não é esmiuçar cada um deles, tá? Eu só vou esmiuçar os principais. Que mais à frente, ó, vou falar sobre legalidade, intervenção mínima, vou falar também sobre a expressão culpabilidade e vou esmiuçar a intervenção mínima, que se subdivide em fragmentariedade, subsidiariedade e também o princípio da insignificância. Eu tenho bastante jurisprudência aqui do princípio da insignificância para ficar como material de consulta de vocês, tá bom? Eu vou passar rapidamente por esses daqui, destacando os principais. Show de bola? Vamos lá então? Primeira categoria de princípios são os princípios relacionados à missão fundamental do direito penal. Para a doutrina funcionalista, a missão principal do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Beleza, galera? Por isso que o primeiro princípio é o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Qual é a consequência disso, galera? É que você não pode criar crime de qualquer assunto. Tá? Você não pode criminalizar qualquer conduta, você só pode criminalizar aquelas condutas que efetivamente violam bens jurídicos. Você não pode criar um direito penal que puna, por exemplo, um estilo de vida, como é o caso, por exemplo, da antiga contravenção penal que punia a vadiagem, que no caso tinha como alvo o morador de rua, né? Então, como o direito penal ele só pode punir condutas que violem bens jurídicos, não é possível criar crime para punir qualquer comportamento. Tá? Então, é um princípio que restringe a atividade do legislador de criação de tipos penais. Depois, nós temos o princípio da intervenção mínima, que diz que o direito penal ele é a última ratio. O que significa isso? Ele só deve ser utilizado em último caso. Antes de utilizar o direito penal, você tem que utilizar outros mecanismos, outras espécies, outros ramos do direito, como, por exemplo, direito civil, direito administrativo, antes de se valer do direito penal. Beleza? O princípio da insignificância, nós vamos desenvolvê-lo. O princípio da intervenção mínima, que gera o princípio da fragmentariedade, da subsidiariedade e o princípio da insignificância, nós vamos desenvolvê-lo ao longo dessa aula. Vamos agora para os princípios relacionados ao fato do agente. Aqui está relacionado ao fato, tá? Primeiro, o princípio da exteriorização, da materialização do fato. O direito penal, pessoal, ele não pune atividades subjetivas. Por exemplo, ele não pune cogitação. Você pode querer muito matar um ex-professor, matar uma ex-namorada, matar um ex-namorado. Você pode muito querer matar. Mas se você não exterioriza isso com atitudes concretas de execução desse seu desejo, você não pode ser punido. Ninguém pode ser punido pelas suas atividades subjetivas. Show de bola? Depois temos o princípio da legalidade, que é o mais importante de todos, tá bom? Vou marcar aqui os mais importantes, ó. Esse aqui eu vou marcar até de vermelho. Nós vamos estudar na próxima aula da aplicação da lei penal, tá? Sem dúvida alguma é o mais importante, que tem mais repercussão prática. E terceiro aqui é o princípio da ofensividade ou da lesividade. Significa que o direito penal, além de só poder ser criado para punir condutas que violem bens jurídicos, ou seja, você não pode criminalizar simplesmente estilos de vida ou crença religiosa, enfim, você tem que proteger os bens jurídicos da sociedade, vida, liberdade, patrimônio, saúde pública, tá? E o que diz o princípio da lesividade ou ofensividade? O princípio da lesividade ou da ofensividade, ele é meio parecido com esse da exteriorização aqui. Você só pode punir alguém quando ela efetivamente viola
um bem jurídico, quando a lei efetivamente lesiona um bem jurídico. Tá? Então esse aqui, na verdade, ele é como se tivesse aqui dentro desse aqui. Tá? Então, por exemplo, esses dois juntos indicam que o direito penal não pode punir, por exemplo, o suicídio. Por quê? Porque a pessoa não está lesionando um bem jurídico de um terceiro, e está lesionando um bem jurídico próprio. Então, nesse caso, o direito não pode puni-lo por tentativa de suicídio, beleza? Então, aqui você tem que lesionar um bem jurídico de terceiro ou da sociedade, não um bem jurídico próprio seu. Depois, nós temos os princípios relacionados ao agente do fato. Primeiro princípio, o princípio da responsabilidade pessoal. O que significa, pessoal, o princípio da responsabilidade pessoal? O princípio da responsabilidade pessoal, que também pode ser chamado de princípio da intranscendência da pena, ele indica que uma pessoa não pode ser punida pelo crime que outra pessoa praticou. Ele só pode ser punido pelos crimes que ele praticou. E esse princípio ele é extraído lá do nosso artigo 5º da nossa Constituição, que diz que a pena não passará da pessoa do condenado, salvo o perdimento de bens e a reparação do dano. Ou seja, não inclui a pena de multa. Por exemplo, o camarada foi condenado a um crime, a tantos anos de pena restritiva de direitos ou de prisão e multa. Ele vem a óbito. O Estado pode cobrar essa multa dos seus herdeiros? Não, não pode. O que pode ser cobrado? Perdimento de bens, que é uma pena restritiva de direitos, e também pode ser cobrado o ressarcimento para a vítima, tá? A indenização para a vítima. Então, isso pode ser cobrado. Agora, a multa não pode ser cobrada porque ela não está dentro das exceções. As exceções ali do artigo 5º só mencionam perdimento de bens e, e o ressarcimento à vítima. Então, ninguém pode ser punido por um crime praticado por outra pessoa, tá? Como era costume na antiguidade. Depois nós temos o princípio da responsabilidade subjetiva. O que é que diz o princípio da responsabilidade subjetiva? Ele diz que não pode haver responsabilidade objetiva. Uma pessoa só pode ser punida se ela agir com dolo ou culpa. O indivíduo só pode ser punido se ela agir com dolo ou culpa. Se não tiver dolo ou culpa, essa pessoa não pode ser punida. Aqui o próprio textinho colocou aqui uma exceção, né, que aparentemente é uma exceção da legislação, que é o caso do indivíduo que está embriagado voluntariamente. Ele quis ficar bêbado, certo? E ele não estava com a intenção de praticar um crime, mas ele se embriagou, virou machão e arrumou briga e bateu nos outros e praticou o crime de lesão corporal. Nesse caso, ele, digamos que ele esteja muito doidão. Ele não tem condições, ele não tem discernimento para ter o dolo de gerar uma lesão corporal. No entanto, por uma ficção jurídica, é levado em consideração o estado de consciência dele anterior à embriaguez. Tá? Então, parte da doutrina vai dizer que isso é uma espécie de responsabilidade objetiva. Mesma coisa também aqui na rixa qualificada, mas não é necessário aprofundamento, galera, até porque eu já marquei para vocês aqui quais são os princípios mais importantes, tá? Essa aula aqui de hoje é para você pegar essa planilha aqui, dar uma relida nela, tentar relembrar. Se não conseguir, coloca o vídeo novamente e tenta relembrar, tá bom? O objetivo aqui não é você ficar dominando todos esses nomes aqui, não. Depois, princípio da culpabilidade. Vou falar dele daqui a pouco, tá? Princípio da isonomia, não tem necessidade. Princípio da presunção de inocência. Você tem que lembrar que não pode mais prender uma pessoa só porque ela foi condenada em segunda instância. Agora é necessário aguardar o trânsito em julgado. Isso não implica em impedir a prisão de natureza cautelar, que é uma prisão processual. E quais são essas prisões? A flagrante, a preventiva e a temporária. Tá? Então, o princípio da presunção de inocência, ele tem como desdobramento assim um pouquinho mais relevante, nem tanto, hoje em dia nem aparece mais em prova, no sentido de que não é possível mais prender após condenação em segunda instância. A pessoa tem que ser tratada como inocente até o trânsito em julgado. Show? Eu não vou aprofundar isso aqui porque não tem mais relevância para a prova, tá? É uma jurisprudência já está bem consolidada, salvo engano, desde 2016. Depois tem os princípios relacionados com a pena. Primeiro princípio da dignidade da pessoa humana. Você não pode ter penas de natureza perpétua, de caráter perpétuo, penas de natureza cruel, penas degradantes.
Você não pode ter penas também, são 4 incisos ou 5 lá no artigo 5º da Constituição. Penas de caráter perpétuo, penas cruéis. Depois eu pego essa informação para vocês, tá bom? Me fugiu. Eu também estou gravando essa aula, já é quase 1 hora da manhã. Quando vocês estiverem assistindo, provavelmente é um horário muito melhor do que esse que eu estou gravando. Então, a mente já começando a bugar. Então, vamos lá. Princípio da dignidade da pessoa humana, ele impede essas penas previstas na Constituição, tá? Caráter perpétuo, cruel, degradante, impede tudo isso. Princípio da individualização da pena. Esse princípio aqui, galera, eu vou estudá-lo com vocês lá no processo penal, na verdade, lá na lei de crimes hediondos também, tá bom? Quando eu falar da lei de crimes hediondos, eu vou falar desse princípio aqui com vocês. Eu vou resumi-lo, tá? O princípio da individualização da pena, ele determina que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você não pode dar um tratamento uniforme para todo mundo. E esse princípio, ele precisa ser aplicado pelo legislativo, pelo judiciário e pelo executivo. Pelo legislativo na hora de criar os tipos penais. E na hora dessa criação, o legislativo ele sempre tem que dar uma margem para que o poder judiciário aplique a lei no caso concreto com uma certa liberdade. Mas dentro de parâmetro, por exemplo, o homicídio, a pena de 6 a 20 anos. Então, o legislador ele dá os parâmetros para o juiz seguir, correto? Então, esse é o princípio da individualização da pena no âmbito legislativo. Então, quando, por exemplo, o Poder Legislativo diz que o crime será cumprido em regime integralmente fechado, no caso do início da lei de crimes hediondos, o Supremo disse que era inconstitucional porque violava o princípio da individualização da pena, porque subtraía do Poder Judiciário a liberdade de tratar cada caso de um modo diferente, tratar cada caso de uma forma distinta. Então, isso violaria o princípio da individualização da pena. Depois, eles criaram outras barreiras que também uniformizavam o tratamento. E o Supremo sempre batendo, tratando, considerando essas decisões sempre inconstitucionais. Beleza? Quando eu falar da lei de crimes hediondos, eu vou estar dando vários exemplos disso para vocês, tá? Por enquanto, princípio da individualização da pena, cada caso é um caso. Depois, princípio da proporcionalidade, esse aqui é tranquilo, né? Então, se o camarada pratica um crime mais grave, ele tem que receber uma pena maior. Se ele pratica um crime menos grave, ele tem que receber uma pena menor. E, eventualmente, quando você tiver tipos penais extremamente severos e desproporcionais, o legislador, esses tipos penais acabam se tornando inconstitucionais. Como, por exemplo, a venda de medicamento, a venda, o transporte, tem vários verbos lá, de medicamentos falsificados. Cara, a pena é de 10 a 15 anos. É um negócio medonho. Tráfico de drogas é de 5 a 15. A venda de medicamento sem eficácia, que usou, em vez de usar, por exemplo, produtos com eficácia, usou farinha, o camarada vai tomar ali de 10 a 15 anos. Aí vem o Supremo e diz que essa norma é claramente inconstitucional por violar o princípio da proporcionalidade. É uma pena que começa com 10 anos, um homicídio qualificado, a pena começa com 12. E você falsificar um medicamento, você começa com 10. Quer dizer, não tem individualização nenhuma, é completamente desproporcional. Depois, princípio da pessoalidade. O princípio da pessoalidade é também relevante para vocês. O princípio da vedação do bis in idem é o princípio mais estudado lá no processo penal e não aqui. Tá bom, galera? Então, de tudo aqui, quais são os mais importantes? Vou marcar aqui para vocês. Ó. Sendo que desses eu só vou desenvolver o princípio da intervenção mínima e o princípio da legalidade. Tá? Então, esses são os mais importantes. Esse aqui nem chega a ser importante, tá, pessoal? Eu vou explicá-lo, porque quando a gente vê a palavra culpabilidade, a gente atribui várias interpretações para ela, tá? Mas os mais importantes são esses 3 aqui para fins de prova de FGV. O princípio da ofensividade é que só tem crime quando há efetiva lesão a bem jurídico. Show? E esse bem jurídico precisa ser de terceiro, não pode ser próprio, tá? Esse princípio inclui esse primeiro aqui, do princípio da exteriorização, da materialização do fato. Se não existisse essa indicação aqui, esse conteúdo estaria aqui dentro.
tá bom? Tem doutrinador que não fala desse princípio aqui, tá? Ele trata o conteúdo desse princípio dentro do princípio da ofensividade. Show de bola? Então vamos avançar, vamos prosperar, vamos desenvolver o princípio da intervenção mínima, o princípio da legalidade e vamos dar uma explicação aqui sobre a culpabilidade. Na verdade, o princípio da legalidade ficará para uma próxima aula que nós falarmos da aplicação da lei penal. Show de bola? Hoje nós vamos falar do princípio da intervenção mínima. Vamos lá então. Principais princípios foram os que eu mencionei para vocês: legalidade, intervenção mínima, que se subdivide em fragmentariedade, princípio da insignificância e subsidiariedade. Sendo que o princípio da insignificância ele é um subprincípio da fragmentariedade, que é um subprincípio da intervenção mínima. E também vou dar aqui os sentidos da palavra culpabilidade. O termo culpabilidade, galera, aparece no direito penal com 3 sentidos, tá? O primeiro sentido é o terceiro elemento do crime. Vocês já aprenderam, crime é fato típico, ilícito e culpável. Esse culpável aí é o culpável que nos interessa aqui, tá bom? Mas o termo culpável também significa, numa certa maneira, que o indivíduo ele não pode ser punido sem dolo ou culpa, ou seja, é o princípio da responsabilidade subjetiva. Tá? Quando você fala aqui acerca de princípio da culpabilidade, em alguns livros ele tem um sentido de que não cabe responsabilização penal objetiva, ou seja, não existe crime sem dolo ou culpa. A culpabilidade também você encontra lá na dosimetria da pena, dizendo que um dos critérios para a fixação da pena é a culpa, é o grau de culpabilidade do agente. Só que o que importa aqui é essa culpabilidade relacionada ao terceiro elemento do crime. Uma pessoa só pode ser punida se ela for imputável, se ela tiver potencial consciência da licitude e se for exigível que ela pudesse ter uma conduta diversa. Tá bom? É nesse sentido aqui. Agora, eu só coloquei isso aqui para vocês porque você vai ouvir essa palavra, essa expressão culpabilidade, em sentidos diferentes, tá? Eu não quero que você se confunda, mas ele não tem relevância para sua prova, tá bom? Ele não tem essa expressão não tem relevância para sua prova objetiva, tá? Para a prova objetiva não existe relevância. Agora, para uma discursiva pode ser que apareça, tá bom? Já apareceu. Então, para a discursiva talvez, mas para a objetiva não se preocupe com isso aqui. Você vai se preocupar com legalidade, que nós vamos estudar na próxima aula, e você vai estudar o da intervenção mínima e os seus desdobramentos. É isso aqui que realmente importa. Vamos lá, princípio da intervenção mínima. O que é isso, princípio da intervenção mínima, pessoal? O princípio da intervenção mínima, pessoal, diz que o direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário. Situações raras. E ele tem 2 subprincípios: o princípio da subsidiariedade e o princípio da fragmentariedade. O princípio da subsidiariedade reforça essa ideia de que o direito penal é a última ratio. Você só pode aplicar o direito penal depois de tentar solucionar a questão, essa violação ao bem jurídico, através de outros ramos do direito. Já o princípio da fragmentariedade, ele diz que o direito penal ele só deve atuar para proteger os bens jurídicos mais importantes para a sociedade e para proibir aquelas condutas que violem com maior intensidade esses bens jurídicos. Então o direito penal ele não deve criminalizar tudo. Ele só deve criminalizar as condutas que afetam alguns bens jurídicos, que são aqueles mais importantes para a sociedade. Então, fragmentariedade dá a ideia de que não pode criminalizar tudo. Subsidiariedade dá a ideia de você, antes de aplicar o direito penal, você tem que tentar aplicar outros ramos do direito para solucionar a questão. Então, tendo em vista essas informações, leiam aqui as definições depois, e se cair na sua prova vai cair a definição, né? E por fim, princípio da insignificância, que sem dúvida alguma é o mais importante disparado de todos eles, tá? É o mais importante disparado. O princípio da insignificância, pessoal, ele é um subprincípio do subprincípio da fragmentariedade. O princípio da fragmentariedade não diz que o direito penal só deve punir aquelas condutas mais graves contra os bens jurídicos mais importantes da sociedade. Ou seja, você não pode criar crime de qualquer coisa. Você só pode criar crime de algumas situações.
Então, desse subprincípio da fragmentariedade, Hoxin extraiu o princípio da bagatela, também chamado princípio da insignificância. Ele diz o seguinte: existem condutas que não são graves e não afetam efetivamente bens jurídicos. Então, por causa disso, não deveriam ser consideradas criminosas essas condutas, ainda que elas sejam tipificadas formalmente na norma penal. Quando nós estudarmos tipicidade, eu vou ensinar para vocês que tipicidade pode ser de 3 tipos, mas para a gente aqui de 2, tá? A tipicidade ela pode ser formal e material. O que é tipicidade formal? É a adequação do fato à norma. Exemplo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Crime de furto. Então, se uma pessoa subtrai um bombom lá na fila da loja americana, esse indivíduo está praticando um crime de furto de uma perspectiva formal. Por quê? Porque ele cumpriu ali todos os elementos do tipo. Ele subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, ele cumpriu todos os elementos do crime de furto. No entanto, aquele bombom efetivamente prejudica o patrimônio, o bem jurídico patrimônio das lojas americanas? Claro que não, né, galera? Claro que não. Portanto, se ele não prejudica efetivamente o bem jurídico das lojas americanas, que é o patrimônio dela, nós não devemos considerar que essa conduta seja uma conduta típica. Por quê? Porque ela só é típica do ponto de vista formal, mas ela não é típica do ponto de vista material. Então, o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material e torna a conduta atípica. Beleza? Vamos prosperar então. Então, o que é o princípio da insignificância? É um princípio que exclui a tipicidade do crime, é uma causa excludente de tipicidade. No caso, a tipicidade material. Por quê? Porque pelo fato da conduta ser insignificante, pelo dano ser insignificante, o bem jurídico protegido pelo tipo penal não foi afetado. Tá? A doutrina e a jurisprudência apontam 4 requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Na jurisprudência, eles nem se dão mais o trabalho de citá-los, tá, pessoal? Isso aqui só serve para o concurseiro. Eu tive que memorizar essa bagaça, né? Então, eu desenvolvi um mnemônico que eu achei o mnemônico PROL. E também em outro momento achei o MARI. Depois eu juntei os dois, tá? MARI junto com o PROL. Só que tem um problema. O PROL, ele colocava o O no lugar errado, tá? Ele colocava a ofensividade aqui em terceiro lugar. Para eu juntar o Mari com o Prol, eu tive que. Cara, a mente humana é uma loucura, né? Eu decorei o Mari e o Prol e decorei que o óleo tem que vir aqui para o início, tá bom? É basicamente isso. E o que é o Mari e o Prol? Mari, M de mínima, Prol, o O vai para o início, ofensividade da conduta. Então, mínima ofensividade da conduta. Segundo lugar, ausência de periculosidade social da ação. Terceiro lugar, reduzido grau de reprovabilidade. E quarto, inexpressividade da lesão jurídica. Como eu disse para vocês, esses 4 requisitos nem são citados mais pela jurisprudência da STF e da STJ. Raramente citam um ou outro aqui, mas também não são vetores assim muito lembrados. Ficaram para a história, né? Viraram fósseis. No entanto, para o concurseiro, eles são importantes, tá? Não tanto para a FGV. Vou ser sincero, a FGV não costuma pegar no pé do candidato por causa desses critérios aqui, tá? Mas assim, para uma prova discursiva, é bom levar isso aqui memorizado. Para a prova objetiva, acho quase chance zero de aparecer, tá? Então, não se mate agora. Deixa para estudar esses princípios assim com maior detalhamento lá na frente. Mas eu uso esse mnemônico aqui, Mariprol, porque é muita frase aqui para decorar. Eu tive dificuldade, mas depois que eu adotei o Mariprol, eu memorizei. Depois vem a jurisprudência sobre a aplicação do princípio da insignificância. Aqui, meu amigo, que mora o caos. Aqui que mora o caos. Se eu fosse desenvolver com vocês toda a jurisprudência de aplicação do princípio da insignificância, a gente ia ficar aqui muito tempo. Eu fiz um compilado, um pequeno compilado da aplicação do princípio da insignificância. Tá? Eu vou fazer uma explicação breve, depois, se você quiser, leia.
tá bom? Porque quando cai, por exemplo, o examinador quer puxar um pouquinho mais o nível da prova, ele vai cobrar uma jurisprudência. E aí ele vai cobrar uma jurisprudência de um tema um pouco mais recente, um julgado um pouco mais recente, tá? Então eu separei os julgados mais recentes aqui para vocês. Primeiro lugar, você precisa saber logo de cara, que antigamente a jurisprudência entendia que se o agente ele era reincidente, não se aplicaria a ele o princípio da insignificância. No entanto, esse entendimento mudou. Agora, mesmo o agente sendo reincidente, o Supremo e o STJ chegaram à conclusão de que a reincidência por si só não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Como assim, Jefferson? Por si só. O STJ e o STF entendem que se o camarada é reincidente, você tem um vetor negativo. Mas, por exemplo, se ele roubou 3 balinhas, então mesmo ele sendo reincidente, você não tem como punir esse camarada criminalmente por roubar 3 balinhas. Então, a reincidência é um vetor para negar, mas ela não é suficiente por si só para impedir a aplicação do princípio, tá bom? Outro vetor também é a contumácia ou habitualidade delitiva. O que acontece? O camarada ele subtrai uma coisinha baratinha aqui, princípio da insignificância. Outra ali, princípio da insignificância. Outra galinha ali, princípio da insignificância. E ele fica vivendo de pequenos furtos, porque ele sempre vai ser beneficiado pelo princípio da insignificância, que é o que acontece na prática, tá, galera? Então, essas pessoas, o STJ já se posicionou, o STF também, dizendo que, via de regra, não se aplica o benefício para elas. Então, o camarada subtrai furto uma vez, o mercado é preso, no dia seguinte é solto na audiência de custódia. Furta de novo, é preso, é solto de novo na audiência de custódia. Aí lá para quarta, quinta, tem juiz que na sexta, aí deixa o cara preso, entendeu? Porque o juiz vai aplicando o princípio da insignificância, chega uma hora que fica insustentável. Mas aí o cara já viciou, né? Ele já viu que não dá em nada, então ele acostumou a roubar. Enfim, sociedade que nós escolhemos, que são sempre escolhas trágicas, escolhas complexas, porque a gente quer viver numa sociedade que pune o ladrão de galinha, mas a gente quer viver numa sociedade em que o cara tem que roubar 5 vezes antes de ser efetivamente preso. Qual sociedade que a gente quer morar, quer viver? É uma escolha trágica, uma escolha difícil, porque qualquer opção que você fizer, você está assumindo um ônus negativo que está junto com essa opção. Mas enfim, o nosso judiciário já se posicionou. Infelizmente foi o judiciário, não foi o legislativo, que esse tipo de decisão não deveria ser do judiciário, mas no Brasil o judiciário hoje em dia é o superpoder. Então, a habitualidade delitiva, ela acaba sendo um vetor para afastar. No entanto, tem vários julgados aqui do STF e do STJ dizendo que até em situações de habitualidade delitiva, se as circunstâncias sociais indicarem, recomendarem a aplicação do princípio da, da insignificância, o princípio deve ser aplicado, tá bom? E aí, galera, é ler, tá bom? É ler. Você tem que ler. Aqui eu não posso ler por você, senão a gente vai gastar muito, muito tempo. Furto qualificado e repouso noturno. Lá atrás, o STF não aplicava o princípio da insignificância ao furto qualificado e ao furto praticado durante o repouso noturno. Hoje já aplica. Existe sim a ideia de que o furto qualificado e o repouso noturno são vetores negativos, tá? São vetores negativos. No entanto, se as circunstâncias recomendarem, não se, nesse caso, pode sim aplicar o princípio da insignificância. Crimes contra a administração pública, fé pública e ordem tributária. Então, vamos lá. Para o STJ, se o crime é contra a ordem, administração pública, praticado por servidor público, não tem aplicação o princípio da insignificância. Por exemplo, o servidor ele subtraiu uma resma de papel dentro da repartição. Não tem aplicação o princípio da insignificância. Ele vai responder por peculato. Já para o STF, se o bem subtraído for barato, aí nesse caso pode sim aplicar o princípio da insignificância, apesar que o STF tem um entendimento assim baseado em um precedente só ou dois,
coisa pouca. Enquanto isso, o STJ tem uma súmula. Galera, todo assunto sumulado, ele tem maior probabilidade de aparecer na prova, né? Então, saiba que para o STJ não se aplica o princípio da insignificância para crimes contra a administração pública. Uma exceção é o descaminho, tá? O que é o descaminho? É a entrada de produtos aqui no Brasil sem pagar os impostos devidos. O cara que vai no Paraguai volta com 100 iPhones para vender na lojinha dele na Uruguaiana. Então, esse indivíduo que entra com um produto aqui no Brasil sem pagar o imposto, ele pratica um crime chamado de descaminho. Tá? Só que existe uma regra tributária no Brasil, no âmbito da União, dizendo que se o crédito tributário for inferior a R$ 20.000, que é para a Procuradoria não ajuizar a execução fiscal. Ou seja, por quê? Porque é caro. É caro movimentar um processo. Então a Procuradoria entendeu o seguinte: vamos focar em onde o dinheiro está, né? Quem deve muito. Se é rapado que deve pouco, a gente ignora. Vai gastar o nosso tempo com eles. Aí o Supremo decidiu o seguinte: ora, se nem a administração pública quer esse dinheiro, por que eu vou punir alguém criminalmente por isso? Quer dizer, a própria administração pública está falando, ó, se for abaixo de 20 mil, esse dinheiro aí não me importo com ele. Como é que eu, Poder Judiciário, vou punir esse cara criminalmente se na esfera administrativa e na esfera judicial a administração não tem interesse nessa grana? Isso não faz sentido. Então, nesses crimes aí de descaminho, quando o valor dos bens foi inferior a R$ 20.000, o Supremo tem aplicado o princípio da insignificância. O STJ, um tempo atrás, era até 10 mil, mas depois ele subiu para 20 mil também. Já o contrabando não, tá, pessoal? Fique atento aí, tá? No contrabando, você está trazendo para dentro do país uma substância proibida, algo proibido. Tá? É diferente do descaminho. Descaminho você traz um bem permitido, porém sem pagar o imposto. No contrabando, você traz algo proibido. Então, no caso do contrabando, você, como regra, não aplica o princípio da insignificância. Mas tem um precedente do STF, do STJ, melhor dizendo, que é uma exceção. Quando o camarada ele traz um medicamento em pequena quantidade para uso pessoal. Então, nesse caso, o entendimento é de que aplica-se sim o princípio da insignificância. Depois temos vários outros precedentes, não se aplica para o crime de moeda falsa, não se aplica para os crimes contra a fé pública, não se aplica para crimes contra o FGTS, seguro-desemprego e crimes previdenciários. Não se aplica para esses crimes, tá bom? Vou marcar aqui. E tem outras situações, por exemplo, situação de... Esses outros aqui são jurisprudências recentes, tá? São os mais recentes. Em primeiro lugar, a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só a aplicação do princípio da insignificância. Pode constituir arrependimento posterior, mas não constitui princípio da insignificância. Por exemplo, o cara subtraiu um relógio caro, aí ele imediatamente muda de ideia e devolve o relógio. Ele vai ser beneficiado pelo arrependimento posterior, ele não vai ser beneficiado pelo princípio da insignificância porque ele não roubou, ele não furtou um bem insignificante, de valor insignificante. Outro julgado recente agora é que a posse ou porte de munição em pequena quantidade desacompanhada de arma de fogo também seja o princípio da aplicação do princípio da insignificância. Via de regra, você não tem aplicação do princípio da insignificância nos crimes do Estatuto do Desarmamento, tá? Porque são crimes normalmente de mera conduta e de perigo abstrato. Então, normalmente você não tem aplicação. Agora, se o camarada ele tá ali com um chaveiro que tem uma munição de fuzil, é uma munição desacompanhada de arma de fogo em pequena quantidade. Então, pelo contexto, cabe a aplicação do princípio da insignificância. Agora, o cara tem umas 3 munições ali no bolso e ele é preso traficando droga, aí nesse caso você não aplica o princípio da insignificância. Tem esse entendimento dos tribunais superiores também. Tá bom, galera? Então, pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo
E fora de contexto de outros crimes, aplica-se o princípio da insignificância. Rádio comunitária eu nem vou falar. Internet clandestina, tem súmula do STJ, tá? Não se aplica, fornecimento de internet clandestina, não se aplica o princípio da insignificância. Beleza? E tem as jurisprudências mais antigas, clássicas, por exemplo, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes e contravenções penais praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, não se aplica ao tráfico de drogas. Então, o camarada, se ele estiver traficando, for comprovado que ele está traficando em pequena quantidade, ele vai responder pelo tráfico. Crimes ambientais têm aplicação, mas no caso da pesca, normalmente os tribunais superiores não aplicam, porque é um dano acumulativo, né? Se todo mundo for beneficiado pelo princípio da insignificância, porque estão pescando, por exemplo, no período defeso, esquece período defeso, né? Então, por causa desse dano cumulativo, acaba que os tribunais superiores afastam a aplicação do princípio da insignificância nessas pescas aí durante período defeso ou de animais que estão é, perto da extinção, enfim, as regras ambientais. Ato infracional antigamente não aplicava, hoje já é pacífico que aplica. Crime praticado com violência e grave ameaça não aplica, por exemplo, o roubo, a extorsão, você não tem lesão corporal, homicídio, enfim. Se tem violência ou grave ameaça, você não aplica o princípio da insignificância. E é isso, galera. O resto vocês leem para reforçar, tá bom? Eu só queria deixar para vocês, para finalizar, aquela frase de incentivo que eu amo deixar para vocês, porque eu sei que os inspira. E a frase de hoje é essa: a consistência na produtividade leva a sucesso duradouro. Mantenha-se firme na sua jornada. Uma vez eu estava correndo com os amigos e aí eu dei uma cansadinha, né? Ah, não, na verdade eu ia fazer um teste ergométrico no dia seguinte pro meu concurso. E aí eu pensei, pô, não vou ficar muito cansado, né? Porque senão amanhã eu vou chegar morto no teste ergométrico. E o que que aconteceu? Eu dei uma pequena pausa e fui andando. Cara, não deu 2 minutos, o casal de amigos já tinha desaparecido. E eles nem estavam tão rápidos, tá? Qual foi a minha diferença para eles? Foi a constância. Então, galera, não é estudar um dia 20 horas e no outro dia não estudar nada. É todo dia bater a sua meta, tá bom? É todo dia bater a sua meta. É a constância que vai te levar para o sucesso duradouro. Beleza? Bom estudo para todos, um forte abraço e continue nos acompanhando e se esforçando, que eu tenho certeza que vai dar bom.